concepção que se tinha sobre eles. Para gregos e romanos, a fala, em linhas gerais, surdo não era considerado humano, pois a fala era resultado do pensamento. Logo, quem não falava, não pensava, portanto, não era humano. Não tinha direito a testamentos, à escolarização, a frequentar os mesmos lugares que os homens. Até o século XII, os surdos eram privados até mesmo de se casarem. Já pensou se fosse vocês? Certa vez, Aristóteles afirmou que o ouvido é como o órgão mais importante para a educação, o que contribuiu para que o surdo fosse visto como incapacitado para receber qualquer tipo de informação. Na Idade Média, a Igreja Católica teve um papel fundamental na discriminação no que se refere às pessoas com deficiência, já que para ela o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, os que não se encaixavam neste padrão era posto em exclusão. Isso tudo aconteceu. Vocês acreditam? Os anos foram passando e tudo foi se moldando. Os surdos tiveram muitas conquistas e, principalmente, foram reconhecidos como cidadãos e como humanos e respeitados em todos os lugares. A primeira conquista da comunidade surda foi em 2002, com o reconhecimento da Libras, deixando bem claro que é língua brasileira de sinais e não linguagem. A comunidade surda é assegurada pela Lei 10.436. E não para por aqui. Logo depois, surgiram várias leis, decretos, legitimando a língua de sinais e dando direito à acessibilidade aos surdos, através da profissão do tradutor e intérprete de Libras, em qualquer âmbito, seja escolar, social, lazer, público ou profissional. O ano passado, tivemos pela primeira vez o Enem em Libras, sendo respeitada a língua de sinais como língua natural dos surdos. E o tema de redação do Enem foi bem impactante. Uma grande forma de reflexão e transformação na educação brasileira. Hoje, encontramos muitos surdos formados e graduados, exercendo suas profissões e mostrando que são capazes de fazer qualquer coisa sem limitação. As barreiras não existem. Quando a sociedade aceita o indivíduo surdo e corre atrás para, através das suas mãos, fazer a comunicação. Venham fazer parte dessa comunidade. Aprendam Libras. Bom dia. Agora exibiremos um vídeo sobre a comunidade surda, para que vocês possam conhecer mais do potencial dos surdos.
Bom, gente, como vocês acabaram de ver o vídeo, de assistir o vídeo que acabou de acabar, então assim, o surdo, não existe deficiência para ele, porque ele pode ser o que ele quiser ser. Eles não são incapacitados de exercer nenhuma função. Ele tem o direito e tem condições físicas, psicológicas de trabalhar, de responsabilidade dentro da família, de fazer o que ele quiser. Então nada impede a eles. Eles se integram na sociedade como se fosse qualquer um de nós. Então não existe diferença entre eles. E assim, nós cidadãos que temos que nos aprimorar, procurar conhecer, para poder interagirmos com ele, aprender a nos comunicar com eles e aprender também a respeitar o direito de todos, né? Respeitar o direito deles. Obrigada. Hoje nós vamos fazer assim, curiosidades, né, dos surdos. E como no passado os surdos eram tidos assim como loucos, né, e eram escondidos da sociedade, mas hoje é diferente. Temos aqui um exemplo, né? Surdo pode usar celular? O que é que vocês acham? Pode sim. Hoje o celular tem várias funções, principalmente em vídeo, que ele pode se comunicar com qualquer pessoa, inclusive com outros surdos, sem precisar falar. E também tem outras perguntas que as pessoas usam muito. Será que todo surdo é mudo? Não. Não, porque tem surdos que falam, ou tem surdos que não falam, mas é surdo, e assim sucessivamente. Então tem muita diferença de um para o outro. E qualquer coisa vocês podem perguntar depois da diferença mais profundamente, para a gente explicar. E terceiro, cada país tem a mesma língua de sinais? Não. Cada país tem sua língua, assim como o português, o inglês, o espanhol. Assim a Libras também é a mesma coisa. Cada país tem seu tipo de sinais. E não é diferente aqui no Brasil. Hoje em dia o surdo pode ter ensino superior? Sim. Com certeza que pode. Né? Hoje em dia foi uma grande conquista dos surdos, os ouvintes, né? Se adaptarem, não ajudarem, mas se adaptarem a uma língua, a Libras, aqui no Brasil, como uma segunda língua. Não simplesmente por aprender, porque foi inventada, porque eles não conseguiam falar. Mas sim, é uma segunda língua e tem que ser respeitada. Então, cada lugar, seja médico, seja faculdade, é lei, precisa-se de um intérprete. Ou então, a própria pessoa, ou o médico, ou o professor, já saber essa segunda língua, que é Libras. Né? E hoje em dia está um pouco mais acessível, poderia estar mais. Mas eles estão lutando, os surdos lutam para isso. O surdo pode dirigir, gente? Sim. Muitas pessoas não imaginam o surdo dirigindo, né? Eu ouvi mesmo muitos dizendo assim, não pode. Como é que eles vão desviar do carro? Como é que eles podem ouvir se o carro quiser ultrapassar eles? Então tem todo um método, né, para poder se fazer isso. Por isso é que hoje, por mais uma conquista do surdo, hoje nas escolas, nas altas escolas, começou a ter intérpretes, né, para habilitar esses surdos. E assim, hoje, assim como no Detran e nas altas escolas, esses surdos hoje podem mais uma luta vencida, que é poder dirigir, poder se locomover, assim como qualquer pessoa. Então, essa luta não foi da agora, mas também não é tão velha assim.
começou em 2002, em 4/4, que começou essa lei. Essa lei é nova. Para se falar o tempo que existe surdo no mundo, é recente, tudo muito recente. Mas o surdo ele não para por aí. Então, com a lei 10.436, deu direito, né, mais amplo, tem mais conquista, mas essa lei foi o começo do começo para conquistas que os surdos têm direitos assim como outros. Então, aqui é um pouco da história do surdo. Tem muito mais. Então, qualquer coisa que vocês tiverem curiosidade, por favor, aprenda mais sobre surdo, não com medo nem preconceito. Porque saber se comunicar pode até não saber, mas você se esforçar e ter a língua do amor, né, e você querer aprender, isso é o mais importante para o surdo. Vamos comemorar esse dia. Mas que todos venham aqui comigo. Os surdos merecem respeito. Venham todos comigo. Vamos comemorar esse efeito. Os surdos merecem respeito. Vamos abraçar essa data com grande emoção. Os surdos sejam reconhecidos em toda a nossa nação. Agora, nossa colega Stephanie, ela vai falar sobre saudações básicas em Libras. O bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. O obrigada é o obrigada formal e o informal. O de nada, o desculpa e o tchau. Bom dia, eu me chamo Julimar e vou apresentar a você alguns aplicativos quebrando barreira de comunicação, tradução de texto e voz em português para Libras. Aplicativos. As pessoas estão cada vez mais conectadas, além das redes sociais e diversos aplicativos que ajudam a ligar pessoas do mundo inteiro. A barreira linguística está se extinguindo. Os surdos se comunicam através do uso das Libras. Libras é uma língua completa que utiliza de sinais, expressões faciais e corporais. Desta forma, decidimos trazer uma lista com alguns aplicativos para vocês aprenderem Libras.
o Handtalk Tradutor. Ele é ótimo, eu tenho ele, viu, gente? Eu recomendo. Ele lidera um dos melhores aplicativos do Brasil. Nele você encontra um intérprete que traduz o texto e voz para a língua de sinais. Serve para o uso pessoal e até mesmo para os professores na sala de aula, por possuir uma maneira interativa de ensinar. Ele está disponível para Android. E aquele bonequinho ali é o Hugozinho, já gosto dele, ele é tão fofinho. O Prodaf Tradutor. É mais um aplicativo com tradutor de Libras. Ele possui um dicionário completamente offline e está disponível para Android. O Sinalário Disciplinar em Libras. Ele difere dos outros. Não é um aplicativo de ensino de Libras. Como assim? Não é sim. Preste atenção. E sim, é uma ferramenta de apoio para alunos e professores intérpretes que trabalham com os educandos surdos. Alfabeto e Libras. Eu amo Libras, viu? Eu amo. O aplicativo Alfabeto Libras, ele é ideal para quem está começando a aprender a língua. Ele possui jogos, imagem com fácil entendimento e um melhor aprendizado. Está disponível para todos os aparelhos. E ele é indicado também para criança, viu? A gente que tem nossos filhinhos assim crescendo, já bota no clima para poder aprender, interagir dentro da sociedade com outras crianças também. A Bíblia em Libras, ela é muito usada nas igrejas, né? Pessoas em religiões que têm, dentro da própria igreja já existe também, né? O aprendizado em Libras é muito produtivo também, um bom exemplo. Com quase 5 estrelas, ó, chiquei ele, viu? A Bíblia em Libras é incrível para os cristãos. Ele possui todo o Novo Testamento em Libras e mais horas de vídeos com estudo bíblico totalmente gratuito. É perfeito para a comunidade surda e para aqueles que estão aprendendo a língua. Disponível para Android. Beleza também, né, gente? Que massa. O Librário, ele tem como objetivo promover a integração entre os surdos e ouvintes. Através de jogos, ele consegue incentivar o reconhecimento da relação entre as palavras, imagens e sinal. É um aplicativo ótimo para os que estão aprendendo em qualquer nível. Disponível para todos os aparelhos. Já gosto de estar disponível para todos os aparelhos, que o meu não é muito chique, não. O Kids de Libras, gente, esse é legal. Já gosto do Kids, viu? Vocês não estão entendendo, mas vamos lá. Para quem está em processo de aprendizado de uma nova língua, praticar sempre é ideal, né? O Kids de Libras, além de ensinar, ele possui questões para você melhorar ainda mais. É muito bom ficar brincando lá. Fala Libras! Eu já gosto de falar assim. Fala Libras! Eu acho bem legal. O Fala Libras é um outro aplicativo especial para aprender esse Libras. Com um design simples, é possível aprender palavras soltas básicas da língua. Disponível para Android. Com essa massa de tecnologia, é possível acabar com essa barreira linguística e fazer com que as pessoas da comunidade surda se sintam mais próximas e inseridas. Aqui uma novidade boa. Gente, ó, acesse Comune Libras. Curta o canal, dê um joinha e compartilhe. Faça a sua inscrição para receber as nossas notificações. Olha lá, viu? Deixa mais um pouquinho aí para o povo gravar quando tirar foto, se não tiver caneta. Entendeu? Tira a foto, faz a copia, vai lá, ó. Acessa, dá um link, faz um joinha, compartilha e comenta. E faça a sua inscrição para receber as notificações.
Bem, gente, agora eu vou chamar aqui nossas duas colegas, Eva e Magali. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos a fazer parte conosco, alunos do curso de Libras, desse encerramento do curso. Bom, a gente vai iniciar uma dinâmica. E para isso a gente pede a vocês, por gentileza, dá uma olhadinha debaixo da carteira. Tem um envelope. Verifique se tem um envelope. Embaixo da cadeira, está colado. Se tiver, por gentileza, se dirijam até aqui a nós. Pode verificar com calma. Pronto. Por favor, se dirija aqui a nós. Olha a cadeira de E quem estiver sentado e não tiver nada no envelope, pode dar uma olhadinha na cadeira ao lado se tiver vaga. Do lado. Ou na frente. Prazer. Pode procurar, pessoal. Pode procurar. Achei Chamar de Maria, tá Aqui, Isabel, Maria. Quem mais, por gentileza, achou o envelope? É esse mesmo, minha linda. Só tem que Você ser. foi premiada. Prazer. Seu nome? Marta. Marta, Maria e Isabel. Passem para cá, por gentileza. Vocês observam aqui agora. Bom, ao entrar, vocês receberam um papelzinho, não foi? O que tinha assim nesse papel? Vocês receberam direitinho, olharam? O alfabeto. Pronto, o alfabeto manual, não é isso? Agora eu vou pedir para vocês, uma de cada vez, sinalizar a palavra que tem dentro do envelope, utilizando o manual. O alfabeto manual. Primeiro gira um pouquinho à frente, gira um pouquinho à frente. Vamos ver a palavra dela? Ó, gente, a palavra dela é, ó, sordo. Vamos ver. Vai sim, com certeza. É assim? Não, vá. Não, o S. Como é o S? Pode ficar tranquilo. O S. Não. Vá. S. Isso, tá quase lá. Tá quase lá, é isso aí. Vá. O, cadê? O, ó. Olha como é o S. O S. Aqui. Sim. O R. Aqui, ó. O R. O R aqui, ó. O R. D de dado. Ó. D. Ó. S, U, R, D. Ó. Ó, tá vendo? Obrigada. Agora vamos ver Isabel, aqui. Isabel, calma. Coração. Uma dinâmica. Mostra às pessoas qual foi a palavra. Amor. Então tenta, deixa eu ajudar você a segurar o envelope. Tranquilo, tenta falar a palavra, fazer a palavra amor. Em sinais, linguagem de sinais de Libras. Língua de sinais, desculpe. Língua de sinais de Libras. Tá sabendo, hein? Camila tá ensinando em casa. Camila tá ensinando em casa. Marcelo falando tá certo. Muito bem. Agora vamos aqui, ó, a terceira. Marta. Vamos ver qual a palavra de Marta, ó, gente. Vida. Vamos lá. Sim, ó. Lá. Isso. Sim. Vá. Vida. E
Assim, ó. Isso. Contrário. Isso. D. D. Ó. D. D. Você fecha aqui. Isso. Assim, Levanta ó. isso. Beleza, assim. Isso. Levanta isso. Ao contrário. D, assim, ó. Isso. Agora o A, que é o mais fácil. Ó. A. Isso. Muito bem. Obrigada, gente. Isso que a gente apresentou aqui, que é língua de sinais brasileira, o que a gente apresentou aqui é a datilologia, que é o soletramento do alfabeto manual. Muito obrigada a todos. Hoje convidamos a palestrar Ansel. Bom dia a todos. Vocês me conhecem? Quem aqui me conhece, levanta a mão, por favor. Alguns aqui me conhecem, mas é a primeira vez que eu venho aqui palestrar. Quem é que me conhece? Eu pareço com quem? Quem sabe dizer? Quem sabe dizer com quem eu pareço? Com que eu pareço? Então, brincadeiras à parte, é um grande prazer estar aqui com vocês. Pela primeira vez estou vendo os cartazes aqui, ótimas produções. Eu me senti muito emocionado, pois relembrou uma luta passada, onde desde lá do INES, que foi o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, ele foi fundado e teve várias reformas, e esses cartazes me fizeram ter uma linha do tempo histórica. E agora, né, temos um intérprete aqui que está fazendo a comunicação, e eu me senti muito feliz por isso. Esse é meu sinal, e eu me chamo Anselmo. Então, a semana retrasada, Igor me chamou para vir aqui dar uma palavra. Por favor, venha, venha. Sempre me chama, toda vez ele me chama, parece que me ama. Mas, enfim, eu vim até aqui com um grande objetivo, né, do Setembro Azul, que nós surdos sempre mostramos o nosso trabalho. Algumas pessoas sempre querem saber o que se trata a língua de sinais, o que se trata o surdo. E muitos têm essa curiosidade de saber o que é a língua de sinais, o que é o surdo, e conhecer essa cultura que permeia dentro da comunidade surda. E trazer essas informações a vocês. Como eu havia falado, meu nome é Anselmo. Eu vou pedir desculpa, acabei não falando a minha profissão. Eu trabalho como professor. Eu trabalho em uma escola para surdos, eu trabalho ensinando a ouvintes, curso básico e intermediário, e também sou professor na Igreja Adventista, que eu tenho o Ministério dos Surdos lá. E a minha esposa, ela é DA, deficiente auditiva, nós somos casados tem 3 anos e 3 meses, e eu nasci ouvinte, eu nasci no interior de Madre de Deus, e a minha família não sabe a língua de sinais. E daí por diante, né, eu cresci, a minha família não sabia se comunicar. Quando eu nasci, mais ou menos no primeiro mês, eu nasci ouvindo. A partir do 2º mês, 3º mês, ouvindo normal. E a partir do 4º mês, eu comecei a desenvolver uma doença. Comecei a ficar febril, uma febre bem quente. E aí minha mãe percebeu que eu tinha algo de muito grave. Lá em Madre de Deus não havia hospital especializado na época. Ela procurou outros hospitais para tentar ver o que havia acontecido comigo, tentar fazer um exame para diagnosticar o que havia acontecido. E aí alguns médicos começaram a dizer que era uma possível deficiência. Minha mãe não conseguia crer nisso. Me levou em outros postos clínicos, e aí que um médico descobriu que eu tinha perda auditiva. E aí minha mãe ficou um pouco preocupada, meu pai também não, pois eles são leigos nessa área. Como é que vai ser tratar o meu filho que tem surdez? E aí eu fui crescendo,
e vendo o mundo de forma calada, só observando. Toda a minha família se comunicando, falando, e eu ficava vendo aqueles balbucios de palavras, e eu perguntava, o que está acontecendo? E minha mãe falava, não, peraí que eu te explico. Cresci muito angustiado, sem saber expressar meus sentimentos, sempre calados, sozinhos. As pessoas se comunicavam comigo através de gestos, ninguém sabia a língua de sinais, e eu me sentia o único surdo em um mundo tão grande. E no interior, é mais complicado ainda, por ser uma cidade pequena, muitas pessoas não têm um conhecimento específico. O meu pai e a minha mãe ficavam sempre preocupados em relação, nossa, meu filho é surdo, ele vai crescer sendo sempre um perdedor. E era essa grande dificuldade, até que um parente meu encontrou uma escola especializada, que é a PAI, e aí minha mãe foi até lá, me matriculou. Quando eu cheguei lá, com atendimento fonológico, eu vi muitos deficientes auditivos se comunicando através de gestos, e eu fui me aprimorando em relação a isso. Logo depois, eu fui para outras escolas, não sabia direito quais escolas, como era a comunicação, até que eu cheguei no caso Wilson Lins. E aí, quando eu cheguei lá, encontrei vários surdos parecidos comigo, e eu me senti muito emocionado, pois desde a minha infância, o meu crescimento, eu só via ouvintes. Quando eu cheguei na escola Wilson Lins, eu fiquei assim deslumbrado em ver tantos surdos usando a língua de sinais, e isso para mim foi assim tão gratificante. E aí fui vendo os sinais, água, colher, comer, e aí fui aprendendo, e aí eu vi que a língua de sinais existia, mais ou menos com 11 anos. Com 9 até 10, eu ficava em outras escolas, e com 11, 12 anos eu estava já com a língua de sinais, me comunicando normalmente. A minha família até hoje não sabe. Fica muito difícil ter informações dos meios comunicativos, jornais, televisão, e eu nunca soube de nenhuma informação. Pedia sempre a minha mãe para aprender um sinal ou outro. O meu pai, ele tem uma dificuldade de aprender. A minha madrinha aprendeu mais rápido a língua de sinais. E era assim, essa variação. Me formei e hoje estou cursando uma faculdade. Inclusive, Igor faz junto comigo essa faculdade. Perdi muito tempo da minha vida por não ter acesso a informações desde a infância, e sempre eu quis ser igual aos ouvintes, pois é um direito do surdo ser igual, e nós surdos somos muito capazes de fazer qualquer coisa. E eu sempre pensei positivo durante a minha vida. Eu vejo muitos ouvintes progredindo, então também quero progredir. E aí foi onde eu comecei a minha luta, e até hoje eu estou hoje no ensino superior, penso em 2020 me formar, me pós-graduar, quem sabe fazer até um mestrado, entenderam? Essa é a minha luta. Sabemos que hoje a vida do surdo não é fácil, os surdos ainda passam por muitas dificuldades, mas muitas coisas progrediram, principalmente nos interiores baianos, ou então em outras cidades que não tem tanto acesso a informações. E sempre são ouvintes que dominam tudo isso, e os surdos ficam sem direitos à inclusão, seja na sociedade ou na exclusão escolar. E isso falta muito. E eu passei por isso. E às vezes a própria escola, a própria sociedade discrimina o surdo. Então é necessário que tenha essa adaptação. Na sala de aula a gente vive um grande entrave dos professores ensinando, falando, e a gente não entendendo, apenas ver vários textos, e tenho certeza que o surdo não se sente bem com isso, e é necessário continuar essa luta constante, pedir à coordenação da escola que possa adaptar essas coisas para os surdos, pois também não é fácil. Também nas clínicas a gente encontra várias barreiras de comunicação. Nossa, eu sou surdo. E aí o médico não consegue entender, aí começa a escrever no papel. Aqueles surdos que não têm domínio da língua portuguesa, fica mais difícil de entender. E aí eu, quanto surdo, como é que eu vou passar a minha dificuldade para o médico? E aí eles não sabem se comunicar comigo. E aí a gente começa a observar algumas expressões faciais, de medo deles, sem saber. E aí sempre tem que chamar outras pessoas para tentar se comunicar de alguma forma.
para poder fazer esse atendimento. E aí, quando enfim consegue fazer, o médico começa a escrever, a gente começa a ter uma decepção, onde esse profissional não sabe se comunicar em língua de sinais, e às vezes a gente passa uma informação de dor em uma determinada parte do corpo, ele entende de outra forma, e aí já vem o grande entrave, o grande problema que acontece. E várias outras perdas que o surdo teve em questões de saúde. E a Libras, a língua de sinais, ela precisa permear em todos os espaços. Por exemplo, agora vocês que estão aqui presentes, aprendendo no curso de Libras, futuramente, quando eu encontrar vocês, em qualquer local, já vai ser uma forma de comunicação melhor, eu vou conseguir me comunicar, vai ser tudo acessível. Agora, se a sociedade ela não se dispõe a aprender a língua de sinais, fica muito difícil. Algumas pessoas têm preguiça e acabam aprendendo outras línguas e não aprende a própria língua do indivíduo pertinho. Então, já tem essa lei sancionada e ainda falta muitos acontecimentos. Algumas pessoas dizem que não conseguem ter a língua de sinais, outros espaços fecham oportunidades para os surdos, mas isso pode gerar processo, pois os surdos é assegurado com legislações. Então falta também os ouvintes respeitar os surdos, respeitar os negros, respeitar a comunidade LGBT, respeitar, enfim, cada comunidade, cada cultura, cada humano, pois nós somos cidadãos e merecemos respeito. O vídeo foi mostrado, né, como vocês puderam ver, coitadinhos por quê? Não tem por que o surdo ser tratado como coitadinho. O surdo é um indivíduo como qualquer outro. E ele precisa ser tratado como vocês tratam um outro amigo ouvinte, tragam outra pessoa ouvinte. Aí às vezes falam assim, ele é surdo, nossa, começa a zoar do indivíduo surdo. E não pode ser assim, precisa ter o respeito contra essa pessoa. Assim como o ouvinte se comunica através da língua portuguesa, os surdos se comunicam através da língua de sinais. E são ambos que devem ter respeito uns aos outros. E isso gerar interatividades e trocas. É bem importante a gente divulgar isso e começar a disseminar essa questão, onde o surdo ele sofreu no passado e ainda continua sofrendo. Claro que com um grau menor, mas muitos surdos às vezes sofrem depressão, cometem suicídios por conta de viver nessa sociedade onde o surdo sempre é um grupo minoritário e nunca tem oportunidade de nada. Onde o surdo vai chegar na escola, onde ele é tratado na sala de aula pelos colegas dizendo que ele é burro, que ele não sabe nada, que ele não é capaz de nada. E isso acaba gerando uma depressão nesse indivíduo, principalmente na fase inicial de vida, que é na fase juvenil, na fase da adolescência, e é um pouco complicado. Vou dar aqui um grande exemplo. Um ouvinte, ao ver um surdo, usa sempre esse sinal aqui. E isso é uma grande violência contra o surdo, vamos se dizer assim. É uma discriminação usar esse tipo de sinais na rua, sinais como se fosse pejorativo. Então falta respeito ao surdo, falta conhecer quem é esse indivíduo. E isso é necessário, ter esse respeito. E às vezes muitos surdos se sentem incomodados com isso. Então quando a gente vê ouvintes que se dispõem a aprender a língua de sinais, a estarem no curso para aprender a se comunicar, as informações são geradas para os surdos, pois eles não têm informações nos meios comunicativos, que são a televisão, os jornais, não tem a língua de sinais. A maioria dos ouvintes não sabem a língua de sinais. Como é que fica o surdo? Ele sempre adquire informações tardias, pois eles não conseguem ter essas informações porque a língua de sinais não está na sociedade. E ainda falta muito isso. Os ouvintes conseguem perceber notícias na televisão, quem matou quem, amanhã o tempo vai estar nublado. E aí os surdos como é que ficam? Tá tendo uma área de perigo em tal bairro, e o surdo não sabe dessa informação e acaba sendo prejudicados. Então é necessário ter essas informações para os surdos, é necessário que as pessoas aprendam a língua de sinais para se comunicar. Então às vezes o surdo não sabe dessas informações e os ouvintes estão sempre sabendo. Às vezes também é passado em forma de gestos, onde os surdos também não conseguem compreender totalmente e aí acabam entendendo outra coisa. E através da língua de sinais, essas informações vão ser passadas. Então isso é de extrema importância. A minha esposa sempre fica assistindo os jornais
e consegue entender algum conteúdo. Eu sempre pergunto a ela o que foi que aconteceu. E ela, por ter já um conhecimento amplo, por ser deficiente auditiva, ela consegue entender muitas coisas e me passa. Mas os surdos que não têm essa oportunidade, como é que fica? Como é que fica essa interatividade? É muito complicado. Também na sala de aula, nas escolas, os ouvintes sempre ficam sabendo das informações, reproduzindo até coisas engraçadas que vem na televisão. Mas aí a gente pergunta a algum colega, o que foi que aconteceu? Aí sempre faz um sinal de roubo. Roubo o quê? Foi aonde? Quem foi? Como foi que aconteceu? E aí não sabe passar essa informação. Também a família, que é primordial ter essa comunicação, os parentes. Pensem em vocês não poder se comunicar com a mãe, com o pai, com o irmão, com a filha, com cada parente de vocês, não poderem se comunicar. É essa barreira também que o surdo enfrenta dentro do próprio ambiente familiar, dentro do próprio lar. Então, essas informações que às vezes muitas pessoas não sabem. As pessoas não conhecem a vida do surdo e acaba gerando um certo preconceito. Dizem, a língua de sinais é algo que é gesto, é mímica. Mas quando você se dispõe a entrar na comunidade surda para entender a cultura do surdo, aí com certeza você vai aprender e vai se tornar pessoas melhores. Como a Aldemira falou em relação às curiosidades. O surdo não pode dirigir? Claro que sim, o surdo pode dirigir. Ela falou certo, o surdo pode dirigir. Aí agora eu pergunto a vocês, vocês acham que vocês já viram surdos cometendo acidente na televisão? Levantem as mãos. Surdos. Então, a maioria são ouvintes, sempre cometendo acidentes. Mas a televisão nunca mostra também ouvintes bêbados. Vocês nunca viram surdos na televisão dizendo que cometeram uma infração, que cometeram algum acidente, que dirigiram alcoolizados? Nunca viram. A maioria sempre é os ouvintes. Mas agora ninguém vê, né? Que os ouvintes que sempre cometem acidentes. Agora eu pergunto, será que os ouvintes podem dirigir com esse grau de infrações que eles cometem? Então é a mesma coisa, cada um tem as suas limitações. O surdo, por exemplo, as pessoas se questionam, o surdo não vai escutar a buzina. Mas o surdo ele tem um recurso totalmente visual. As sinalizações de setas servem para isso. Quando ele vê uma sinalização, ele sabe que o carro vai ultrapassar. E aí ele pode desenvolver a habilidade dele e dar a ultrapassagem. Porque o surdo não vai conseguir ser um jogador de futebol, porque tem que ter no campo meio de comunicação. O surdo é doente? Não. Eu mesmo sou professor. Eu jogo bola, eu faço esportes radicais. E eu tenho a minha vida social, a minha vida de lazer, a minha vida profissional e pessoal normal, como qualquer outra. E muitas pessoas não têm esse total entendimento. Também onde eu percebi lá atrás, onde os meus professores sempre falavam e eu não conseguia entender. A maioria era ouvinte e não tinha nenhum surdo na sala. E hoje, aquelas práticas que foi no passado, que para mim não serviram. Com o passar do tempo, eu tenho a oportunidade agora de mudar esse modelo, onde eu como surdo, posso sim dar aula. E aí muitos ouvintes dizem assim, você é surdo, você dá aula? Mentira isso. Não, tem muitos professores que são ouvintes. E cadê os professores surdos? Eles são difíceis de ensinar? Não, eles podem sim. Agora sim, eles têm um método diferente. Eles conseguem sim, de uma forma ou de outra, saber passar o conteúdo, saber ensinar. E aí muitas pessoas sempre questionam e sempre ficam desconfiadas. Anselmo, ele dá aula? Pois o grande modelo da sociedade é ter professores ouvintes. Mas ainda falta muita gente conhecer os professores surdos. Eles têm muita capacidade disso. Agora sim, para o surdo ter essa oportunidade e desenvolver o seu trabalho, é necessário que a coordenação, que os alunos saibam a língua de sinais. Então, muitas escolas têm os professores surdos ensinando diferentes disciplinas, português, matemática e etc. E aí a gente podemos começar a perceber isso no INES, que é o Instituto Nacional de Educação para os Surdos, que é uma grande referência que surgiu lá em 1857 e até hoje essa escola, a grande maioria é os professores surdos, e eu sou muito grato a essa escola por difundir como é que o professor tem que ensinar,
como é a relação do aluno com o professor. E cada um de nós somos iguais. E a luta, ela precisa continuar. E vocês ouvintes que possam sempre ter interesse em aprender a língua de sinais e se desenvolver. Agradeço a todos vocês que estiverem aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me perguntar, ok? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ninguém tem nenhuma pergunta a fazer? Eu tenho. O professor surdo pode ensinar ao ouvinte, Sim, com certeza. Por exemplo, eu trabalho em uma escola de surdos, dou aula para surdos e trabalho também em um instituto que oferece cursos profissionalizantes e eu ensino para ouvintes. Por exemplo, o Lucas também, que ia vir, ele é professor de matemática, ele ensina também para alguns ouvintes. E dizem que o método dele é maravilhoso. E aí algumas pessoas sempre me perguntam em relação a mim: você é professor? Você é professor? Sim, eu posso ensinar. Agora sim, eu tenho os meus métodos, né? Eu tenho as minhas expressões faciais, que eu posso conseguir me comunicar com alguns que não saibam. Mas cada pessoa, cada professor surdo tem uma dinâmica diferente. Cada um tem uma forma de passar o conteúdo. Então, vai depender muito do professor. Mas, quando o aluno tem contato com o surdo e aprende a língua de sinais, se torna bem melhor. Mas eu, como surdo, posso ensinar a aula a ouvintes. Uma curiosidade. Bom dia. Porque eu vejo, ele é professor e estabelece uma comunicação entre o ouvinte e o surdo. No caso, em outras profissões, como eu já percebi, no mercado, por exemplo, eu vejo que existe profissional, que existe a lei que dá direito a ele estar exercendo, mas só que é uma forma excludente também, porque não há comunicação. E às vezes a gente vai pegar informação, aí geralmente faz até a própria gerência. Quando eu já até questionei nessa área do mercado, eu queria saber que tipo de sentimento eles, enquanto surdo, sentem, se ele não se sente excluído também, apesar de estar incluído, entre aspas. Então, também já aconteceu comigo em relação... eu trabalhava em uma determinada empresa, e aí quando eu fui entregar o meu currículo, a empresa olhou, aí... É uma empresa de produção de gasolina. E aí, quando o patrão viu que era, no meu currículo, que eu era surdo, ele começou a ficar assim, um pouco nervoso. E começou a não ter interesse em mim. E mesmo sabendo que o meu currículo era bom, e eu ficava esperando, ansioso pela resposta, né? Eu percebi que ele não havia ficado feliz em relação ao meu currículo. E aí, quando chegou no primeiro dia para fazer a avaliação, eu era o único surdo da sala. E aí, quando eu cheguei, eu comecei a analisar a prova, algumas perguntas eram fáceis, lembrei do meu ensino fundamental. E aí, quando eu entreguei e fiquei esperando o resultado dessa prova, aí eu encontrei um amigo ouvinte e perguntei: e aí, o resultado já saiu? E aí ele me falou: você passou, mas como você é surdo, não tem como você trabalhar nessa empresa. E aí perguntou assim: você usa aparelho auditivo? Eu falei: pra que o aparelho auditivo? O aparelho auditivo é algo que é bastante perigoso, principalmente nessas empresas que tem fábricas. E aí tinha deficientes lá, mas pessoas com mobilidade reduzida, pessoas também com deficiência intelectual, eu sempre via na empresa, mas eu, por ser surdo, não poderia estar lá. E a minha única limitação é a comunicação. E a gestão, né, faltou informação, não procurou saber em relação a isso, e eu me senti discriminado em relação a isso. E outras empresas ainda cometem esses erros. Nos hospitais, quando eu ia entregar o currículo, a gestão via... O currículo dele é bom, mas por ser surdo, não dá. E outras empresas que sempre fui, na Interbras também, eu fui, e diferentes outras empresas.
sempre tem esse preconceito com o surdo. Eles acham que por não desenvolver uma comunicação, o surdo não vai ser um bom profissional. Mas se a empresa capacitar os funcionários, com certeza os surdos vão ter uma boa comunicação e vai conseguir ser inserido de fato no mercado de trabalho. Agora eu vou apresentar aqui uma piada para vocês. A piada não vai ser traduzida, vocês vão ter que entender. O surdo dirigindo. Acelerou, a polícia. Ela trocou, caminhoneiro ao 20. O surdo dormiu agora. A produção vai fazer igual que eu vi.
O policial falou assim: Calma. Bom dia. Eu sou surda, não escuto. Ao policial: Você é surdo? Ok, bom dia. Meu sinal é esse, eu sou intérprete. Aí Obrigado pelo convite, pelo interesse de vocês estarem aqui, também aos alunos por aprenderem, e que espero que futuramente vocês continuem ainda sendo intérpretes, continuem tendo interesse no curso de Libras e agora fazer o próximo nível, né, que é o intermediário, e assim vocês aprenderem mais e mais. E aí vocês vão ter contato com o surdo e vão desenvolver mais a língua de sinais. Obrigado a todos vocês. Igor, pergunte a eles se foi ele que veio com essa piada. Saber viver. Titãs. É preciso, podem repetir, saber viver. De novo. É preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Tá. Porque se acabou, eu vou tentar quando aqui. Você me ensina a ler, tô aqui do lado. Bom dia a todos. Meu nome é Flávia. Eu queria agradecer a todos vocês, né, aos convidados, aos alunos, aos funcionários da instituição, ao projeto Ágata Esmeralda, que nos proporcionou fazer esse excelente curso, né? E que vocês que puderam ter a oportunidade de conhecer um pouco o que a gente aprendeu aqui, que também divulguem, né? E que as pessoas possam vir e aprender também, assim como nós. Muito obrigado mesmo a todos. Mais uma vez, né, ao Centro Social Dom Lucas e ao projeto Ágata Esmeralda, que sem eles a gente não estaria aqui. Obrigada.
obrigado por vocês se disponibilizarem a participar do curso de Libras, a aprender mais, para poder se comunicar com os surdos. Isso é muito importante para a sociedade, onde as pessoas não sabem se comunicar com os surdos, e isso gera uma grande barreira de comunicação. Então vocês, de todo o processo, foram ótimos, foi uma turma assim maravilhosa, sempre estiveram dispostos a fazer elaboração de projetos, enfim, diversas coisas para poder aprender a língua de sinais. Eu fiquei muito feliz com toda a organização que vocês fizeram hoje, principalmente do evento, porque algumas turmas são mais difíceis, né? Sempre a gente encontra pessoas que não são tão empolgadas a fazer projetos, e vocês, desde o começo até hoje, ficaram bem empolgados em elaborar. A gente pode perceber pelos cartazes, pela organização, por tudo que foi explicado, a gente percebe de fato que não teve nenhuma informação errônea, souberam falar as palavras certas, os sinais que apresentaram também foram certos. E agora vocês possam partir para o intermediário e aprender mais e mais e mais. A foto. E você não tem? Bora unidos, né?